sobre língua portuguesa, advérbio, aquela coisa toda. E eu recebi na internet um e-mail, uma piadinha muito boa, eu queria contar pra vocês. Que é um pontinho vermelho em cima do castelo? Ninguém sabe. Pimenta do Reino! E hoje aqui a gente tem a presença especial do professor Luizão, grande amigo meu de muitos anos. Então, professor Luizão, fala pra gente um pouco sobre o advérbio. Bom, o advérbio ela é uma classe da língua portuguesa que o que faz, né? O que é o advérbio? O que faz o advérbio? Todo mundo sabe, brasileiro, não tem mania de ler as coisas, então ninguém muito sabe o que é o advérbio. O advérbio é uma palavra que modifica ou se refere a um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. A maioria dos advérbios sempre vai modificar o verbo, isso é fato. E sempre vai acrescentar uma circunstância. Só que o de intensidade, só eles podem modificar adjetivos e outros advérbios. Por exemplo, mora muito longe, entendeu? Mora muito longe. O muito modificou o advérbio longe, entendeu? Não, tudo bem. Vamos de novo. Por exemplo, sairei cedo para alcançar os excursionistas. Cedo, ele modificou o verbo sairei. Por exemplo, em vez de Peraí, professor Luizão, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você tem algum problema na língua? Então, cara, é uma história muito longa, sabe? Desde minha infância, assim, eu Fala sempre... excursionistas. Excursionistas. Entendeu? É um problema. Quer ver uma aguinha? A gente tem uma aguinha aqui. Obrigado. Aguinha muito boa essa. Eu que preparei. Ah, obrigado. Não. Bom, mas tudo bem. Por exemplo, voltando ao que eu estava falando, se for só sairei para alcançar os excursionistas... Desculpa. Tá bom. Para com isso agora. Não. Eu tenho complexo na minha língua. Para. Por exemplo, se for só sairei para alcançar os excursionistas, não ficaria muito completa a frase. Agora, sairei cedo, é diferente. Agora, um outro exemplo eram exercícios bem difíceis. O bem, que é um advérbio, ele modificou o adjetivo difíceis. Ele intensificou, entendeu? Bem difícil. São 7 tipos de advérbio. De afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação e de tempo. E também, lógico, além desses 7, tem os advérbios interrogativos. Por exemplo, onde, quando, como, porquê, onde estão eles, quando saíram, entendeu? No caso de lugar, seria... Como? Nada. Outros exemplos de advérbio, por exemplo, o ônibus chegou. Simples. Agora, o ônibus chegou ontem, esse ontem modificou o verbo chegar. Entendeu? Não. É difícil, bom, mas tudo bem. Eu nunca fui muito bom no português. Por exemplo, a palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio. É uma circunstância de tempo. Por exemplo, outro exemplo, Marcos jogou bem. Agora, Marcos jogou muito bem. Se Marcos jogou bem, mal. Isso não é o caso, isso é outro problema, mas tudo bem. A palavra muito, ela intensificou o sentido do advérbio bem. Muito aqui é um advérbio. Por exemplo, a criança é linda. Ou a criança é muito linda. A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo linda. Por exemplo, muito nessa frase é um advérbio. Então, resumindo tudo isso, advérbio é o quê? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Às vezes, um advérbio também pode referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente,
Desculpa, não ouvi a última frase. Tá bom, vamos lá de novo. Às vezes, um advérbio pode se referir a uma oração inteira. Só que nessa situação, normalmente a gente transmite a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração, entendeu? É uma coisa bem simples de entender, Sim, muito simples. não tem dúvida, né? Simplíssimo. Isso. Por exemplo, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Não tiveram frutos? Isso. Olha. Não produziram resultados. Toma uma aguinha. Obrigado. Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias. Por exemplo, tempo, ela chegou tarde. Lugar, ela mora aqui. Modo, Aqui aonde? modo. Eles Sim. agiram mal, entendeu? Mal, eles fizeram uma coisa, né? Negação, por exemplo. Ela não saiu de casa, negando o fato. E dúvida, né? Lógico. André Albeira, dá uma limpadinha aqui, por favor. Obrigado, Albeira. Dúvida, por exemplo, talvez ele volte, não tem certeza, entendeu? Sim. Bom, agora sempre tem, sabe, né? Texto de língua portuguesa sempre tem aquela OBS. OBS. Observação. Por exemplo, os advérbios que se relacionam ao verbo são palavras que expressam circunstâncias do processo verbal. E, consequentemente, elas podem ser classificadas como determinantes. Por exemplo, ninguém manda aqui.